E para nós é um grande desafio. A África hoje tem ainda cerca de 743 povos não alcançados. E quando eu digo 743, eu estou dizendo nenhuma igreja, nenhum missionário, nada que possa expressar a adoração ao Senhor de uma forma efetiva. Na sexta-feira nós dissemos aqui que a razão da existência da igreja é adorar a Deus, mas a tarefa principal da igreja é missões. E copiando ou citando aqui John Piper, missões existe porque não existe adoração. A grande verdade é essa. E como é bom adorarmos a Deus, meus irmãos. Eu não sei você, eu não sei o seu coração, mas o meu coração se alegra profundamente em poder adorar a Deus. É para mim assim algo, meu coração exulta de alegria, ainda mais quando a gente tem boa música, porque normalmente nos dias de hoje as nossas músicas nas nossas igrejas falam muito sobre nós mesmos e pouco sobre Deus. Recentemente eu estava numa igreja, eu conto um milagre, mas não posso contar o santo, e eu contei duas músicas que a igreja cantou, as duas primeiras músicas, a palavra eu, meu e minha apareceu pelo menos 19 vezes. E eu falei assim, alguma coisa está errada. Porque a adoração é uma expressão a Deus. Não é possível, num ambiente de adoração, eu me preocupar somente comigo. Aquilo que Deus vai me dar, aquilo que Deus vai me fazer. E boa parte da problemática missionária que nós temos na igreja brasileira nos dias de hoje é exatamente porque a igreja esqueceu que nós existimos para Deus, e não ao contrário, que Deus existe para nós. O princípio básico do trabalho missionário é o fato de nós termos homens, mulheres, famílias que entenderam claramente que nós existimos para Deus. E nós precisamos constantemente sermos lembrados disso. Nós precisamos constantemente nos recordar disso, porque muito facilmente nós podemos nos esquecer. E para a Patrícia e eu, minha esposa, meus dois filhos, o Felipe, com 11, e Gabriela, com 4, tem sido um privilégio colocarmos nossas vidas à disposição do Reino de Deus. E eu queria que você, se você não lembrar de nada do que eu falei nessa conferência, pelo menos lembre de orar por nós, por favor. Nós precisamos da sua oração. E talvez você tenha se perguntado, mas como que a gente ora por um missionário? A gente também tinha essa preocupação. E aí nós fizemos um folder como esse, que está disponível lá no stand da Miafra, não tem custo, você pode pegar, você pode levar. 20 formas de orar por missionários. Porque nós precisamos da sua oração. Muito mais do que trabalho missionário, muito mais do que oferta missionária, muito mais do que recursos humanos. Trabalho missionário sustentado por oração. Porque a oração é o que move a ação de Deus em direção aos povos. E nós precisamos, trabalhando em campos onde você não pode falar abertamente o Evangelho, nós não chamamos de campos fechados, porque nós acreditamos que não há nada fechado para Deus. Nós carinhosamente chamamos de nações de acesso criativo, porque haja criatividade, meu irmão, para poder entrar nesses lugares e trabalhar nesses lugares. Mas Deus tem nos dado graça. Deus tem nos dado o privilégio de ver homens e mulheres, outrora adorando a outros deuses, ou expressando adoração a outras religiões, hoje depositando a sua fé em Cristo, dobrando seus joelhos, reconhecendo que Jesus é o Salvador, que Deus é Senhor, Pai absoluto entre todas as coisas. E parte desses relatos, parte daquilo que Deus está fazendo, está nesse livro, onde não havia igreja. São relatos de povos ou de irmãos muçulmanos que se converteram a Cristo no contexto onde não havia igreja. E aqui fala de como eles têm expressado a sua adoração a Deus
dentro desse contexto. Esse livro está ali à disposição, se você tiver interesse você pode adquirir. Importante que eu diga para você que eu não ganho nada com isso, nenhum missionário da MIAF, os autores, nós não temos nenhum lucro com esses livros, todos os recursos são investidos no trabalho missionário na África. E eu fiz um desafio, na sexta-feira eu queria desafiar você de novo, o pastor Ricardo disse, nós queremos alcançar 40 novos povos africanos na África, onde não há presença cristã. E esses 40 povos estão descritos aqui em cartões de oração, que você pode orar na sua célula, na sua família, você pode gastar um tempo de oração, se engajando em oração conosco, para que o trabalho missionário nesses lugares possa acontecer. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, 2 Timóteo, capítulo 2, nós vamos ler do verso 3 ao verso 7. 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 3 ao verso 7. Acompanhe a leitura comigo. Suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador, que trabalha arduamente, deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Palavra do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo. Feche os olhos, olhe comigo, Pai. Nós lemos a Tua Palavra e pedimos que o Senhor ministre os nossos corações, que o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Antes de nós entrarmos nesse texto, eu queria te mostrar um vídeo que fala um pouquinho sobre o trabalho da MIAF na África, é a identidade, tá? E fala um pouquinho sobre o trabalho da MIAF na África. Quer pegar aqui? Depois vai me der. É assim, irmãos. Informática é uma ciência lógica. Tem dois formatos aqui, que não tem lógica nenhuma. Devia abrir, mas não abre. Então não tem problema. No final a gente mostra isso daí. Vamos seguir aqui. Irmãos, ao longo da minha caminhada, eu tenho olhado para a igreja e pensado um pouco sobre essa tarefa missionária da igreja, dada à igreja por Jesus, sobre o papel tão importante que nós temos como igreja na proclamação do Evangelho. Ao longo dessa conferência nós ouvimos várias vezes pelo pastor Cassiano, eu falei algumas vezes sobre isso, de que do ponto de vista estratégico, a prioridade da pregação do Evangelho é entre povos não alcançados, é o anúncio sobre Cristo, a respeito dele, aonde ele ainda não é conhecido. E pensando nisso, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e entender o que caminhos ela nos dá, que direções a palavra de Deus nos dá, para entendermos como fazemos isso. De que forma nós podemos ser e encontrar uma igreja, e de novo, igreja, não estou dizendo a instituição, mas estou dizendo igreja, eu e você, como nós podemos nos alinhar aos planos de Deus, no que diz respeito à pregação do Evangelho. E eu disse que nós, muitas vezes, nós temos uma concepção errada acerca da grande comissão. Eu disse isso hoje de manhã. Nós fomos conclamados, convocados, chamados por Deus. E a expressão desse chamado mais clara é o texto da grande comissão, quando Jesus deixa aos seus discípulos uma ordem muito clara. Mas nós fomos levados a crer ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa história, que a grande comissão começa onde? Para quem estava de manhã já sabe, com o ID.
Nós aprendemos errados, meus irmãos. A grande comissão não começa com o ide. Mateus capítulo 28, versos 18 a 20, não começa com vão e façam discípulos de todas as nações, mas começa com Jesus dizendo: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Isso faz diferença, porque nós seguimos, nós avançamos, nós vamos por conta de que Cristo tem toda a autoridade, todo o poder nos céus e na terra. Trabalho missionário, especificamente trabalho missionário transcultural na África, nem sempre, ou na maioria das vezes, não é fácil. E muitos dos nossos missionários sabem e têm experimentado essa verdade em suas vidas. São países em conflito, são guerras civis acontecendo, há uma série de desafios, de situações nas quais nós estamos inseridos. Oi? Voltou, vamos lá. E uma série de situações e desafios enquanto nós estamos ministrando, enquanto estamos trabalhando nesse continente. E na verdade, o que nos mantém firmes, o que nos sustenta no trabalho missionário, é o fato de que Jesus tem todo o poder e toda a autoridade. E é por causa da sua autoridade, é por causa do seu poder, que nós podemos avançar, que nós podemos seguir, que nós podemos continuar proclamando o Evangelho, anunciando a palavra de Deus, para que o texto de Apocalipse se cumpra. Gente de toda tribo, toda nação, tribo, povo e língua, diante do Cordeiro, declarando que a salvação pertence ao Senhor. A palavra de Jesus para os seus discípulos, ela é libertadora, ela é confortadora, ela diz claramente que só é possível cumprir o chamado só é possível responder à nossa vocação por conta de duas coisas. Primeiro, porque ele recebeu o poder, e segundo, porque ele vai estar conosco até o fim dos tempos. Eu vou até onde dá, está desligando, eu vou ir. Então, meus irmãos, nós precisamos entender isso. Isso faz uma grande diferença. Isso significa, vamos lá, isso significa que o trabalho missionário, a ação missionária começa com uma questão muito simples: centralidade na pessoa de Cristo. Se nós não temos a nossa vida centrada em Cristo, dificilmente nós vamos dar cabo à ação missionária da igreja. Cristo deve ser o centro. Cristo deve ser a coisa principal para que a gente possa avançar, para que a gente possa seguir, para que a gente possa caminhar em direção ao cumprimento do chamado de Deus para as nossas vidas como igreja. E nós discutimos muito nesses 2 dias ou 3 dias sobre a questão da missões e a sua relevância. E nós aprendemos que nem todos nós faremos missões, talvez no sentido de irmos, o que não significa que todos nós não temos uma missão. E a grande verdade nisso é que se você um dia colocou a sua vida diante de Deus, no altar de Deus, à disposição de Deus, você assumiu para si uma missão. E essa missão é tornar o nome de Cristo conhecido. E aí pouco importa se você vai atravessar a rua da sua casa ou se você vai atravessar o oceano. Para alguns nessa noite, e eu espero assim, e oro assim, Deus vai dizer: atravesse o oceano. Mas de repente para alguns Deus vai dizer: atravesse a cadeira da sua escola ou a sua carteira, atravesse a sua mesa de trabalho, atravesse a sua rua. Mas a verdade é que nós temos a responsabilidade de tornar o nome de Cristo conhecido em todos os lugares.
em todas as direções. Enquanto houver pessoas que não o conhecem, nós temos essa responsabilidade. Como fazemos isso? Centrados na pessoa de Cristo. Por isso a MIAF tem usado como slogan já há muitos anos: o nosso sonho, nossa visão, o nosso foco é uma igreja cristocêntrica entre todos os povos africanos. Pessoas que demonstram vidas transformadas e que proclamam a Cristo. Se a gente fosse resumir aquilo que fazemos ou aquilo que nos propomos a fazer, seria exatamente isso. E uma das pessoas da Bíblia que entendeu profundamente essa verdade bíblica, que Jesus precisa ser o centro da nossa ação missionária, foi o apóstolo Paulo. Ele tinha claro para ele tinha muito objetivo para ele, que para cumprir o seu chamado, para executar aquilo que Deus havia solicitado dele, a pessoa de Cristo precisava estar em todo momento, em toda situação, como centro absoluto da sua vida. E ele não só vive dessa forma, ele não só executa o seu ministério dessa forma, ele não só trabalha com esse princípio na sua mente, mas quando ele aproxima-se dos seus discípulos para colocá-los no ministério, ele também traz essa verdade e ensina a eles: Cristo precisa ser o seu centro. Um jovem africano recebeu de Deus um chamado no seu coração, entendeu que Deus o estava chamando para a obra missionária, mas ele tinha muitas perguntas no seu coração, ele tinha muitos questionamentos ainda. Então um dia ele foi falar com um dos anciãos daquela tribo, daquele povo, e aquele ancião, aquele senhor, contou para ele uma história mais ou menos assim. Havia um agricultor que comprou um campo, e ele contratou 100 homens para trabalhar naquele campo enquanto ele estava de viagem. O campo era muito extenso, e aqueles homens começaram então o seu trabalho. A maioria deles ficou trabalhando perto de casa. Naquela área o solo era macio, a terra era próspera, a água estava perto, havia muita sombra para que eles descansassem quando estivessem cansados. E trabalhando perto da casa, as pessoas que passavam por ali podiam ver aquilo que estava sendo feito. Mas alguns trabalhadores foram trabalhar bem distante da casa. E somente alguns poucos fizeram isso. Nessa área distante, o solo era árido, a água estava distante, era muito quente, muito difícil. Havia também muitos mosquitos, e o perigo de contrair malária era muito grande. Mas alguém tinha que fazer o trabalho naquela área. E aí então ele vira para aquele jovem e diz o seguinte: o caminho fácil nem sempre é o caminho certo. O caminho fácil nem sempre é o caminho certo. A verdade, meus irmãos, que Deus continua chamando homens e mulheres até os dias atuais para obedecerem a Ele, para servirem a Ele. E se Deus está te chamando para um caminho difícil, você precisa responder positivamente. Eu me lembro que um dos nossos missionários, ele me procurou logo depois de uma conferência. Ele ainda não era um dos nossos missionários, ele era um jovem na igreja, um jovem extremamente próspero na sua profissão, um dos melhores pessoas de tecnologia que eu conheço, com uma série de cursos, com uma série de formações, de uma ascensão profissional absurda. E aí então, naquela conferência, ele chegou para mim e disse: eu estou com um problema. E disse: qual é o seu problema? Eu disse: eu estou entendendo que Deus está me chamando. E eu falei: qual é o problema nisso? Ele
disse, o problema é que é no momento em que eu estou em ascensão profissional, no melhor momento do meu relacionamento com a família, no casamento, no melhor momento financeiro, e Deus já me deixou muito claro que para fazer aquilo que Ele quer que eu faça, eu vou ter que abrir mão de todas essas coisas. Eu vou ter que abrir mão da minha profissão, eu vou ter que abrir mão da minha situação financeira, de total independência, e eu vou ter que abrir mão, inclusive, da minha família, no sentido de que o conforto que eles têm, a estrutura que nós temos vai precisar ser deixada para trás. E a pergunta que eu fiz para ele foi muito simples: você está disposto a pensar, a considerar essa proposta? E aí ele disse: olha, eu não sei o que fazer. E aí eu li esse texto para ele. Eu falei assim: faça o seguinte, vá para sua casa e leia 2 Timóteo 2, capítulo 3, verso 7. Porque o apóstolo Paulo, ensinando ao seu discípulo Timóteo, ele ensina 3 princípios básicos que nos ajudam a servirmos no reino e ao reino, centrados na pessoa de Cristo, exclusivamente centrados na pessoa dele. Timóteo é um jovem discípulo, e no exercício do seu ministério, Paulo diz a ele: olha, Timóteo, você precisa considerar 3 coisas, ou 3 figuras, ou 3 imagens na sua cabeça. Primeiro, suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado. E aí então eu fui tentar entender o que Paulo estava querendo dizer com isso. Soldados, meus irmãos, eles são mantidos como um exemplo daqueles que não desistem, mesmo diante das dificuldades. Eles também são aqueles que não se distraem. Vocês já viram na televisão, ou em filme, ou não sei se você já viu pessoalmente, aqueles soldados da Guarda Real Britânica, que guardam o castelo de Buckingham, aqueles que usam aquele chapéu estranho, grande, eles se mantêm estáticos, parados, focados, nada os distrai. Sempre tem um engraçadinho que chega lá tentando fazer uma graça, uma careta, mas eles se mantêm no seu propósito, firmes. Pessoas que querem se envolver na obra missionária precisam ser como soldados. Nós precisamos entender que vivemos numa batalha que Paulo vai dizer que não acontece aqui nesse território, mas acontece nas regiões celestiais. E precisamos estar prontos a responder diante das dificuldades, diante das situações colocadas perante nós, como bons soldados. Paulo vai dizer a Timóteo: nenhum soldado se deixa envolver com os negócios dessa vida, já que ele deseja agradar aquele que o alistou. Nós somos muito bons para cantar: o nosso comandante é Cristo. Mas quando o nosso comandante nos dá uma ordem, nós agimos como se ele não mandasse nada. Soldados são aqueles que obedecem sem perguntar. Soldados são aqueles que obedecem sem questionar. Soldados são aqueles que cumprem a ordem sem levar em conta o grau de dificuldade que aquela ordem representa. E Paulo está dizendo: seja como um soldado. Um soldado não pode se distrair. Um soldado precisa se manter focado aonde? No seu comandante, porque a ordem vem do seu comandante. Eles devem estar comprometidos única e exclusivamente com Jesus Cristo, um verdadeiro comandante, com o seu evangelho e com um foco central na sua mente, de que para agir, uma ordem precisa ser dada por Deus.
obedecendo o seu comando, obedecendo a sua ordem, compreendendo claramente a ordem. O problema, às vezes, meus irmãos, é que há muito ruído ao nosso redor. E quando há muito ruído, parece-me que as ordens claras de Jesus não conseguem entrar ou chegar até os nossos ouvidos. Quando Paulo diz para Timóteo ser como um soldado, ele vai dizer: não se envolva nos negócios dessa vida civil. Não deixe que as situações à sua volta impeçam de você cumprir o chamado de Deus na sua vida. A igreja, de modo geral, sofre muito com uma divisão entre a sua vida secular e a sua vida religiosa. Nós somos um no sábado e domingo, somos outro de segunda a sexta. É como se nós disséssemos: Deus, de segunda a sexta quem manda sou eu resolvo meus negócios, eu decido os lugares que eu tenho que ir, eu decido o que eu vou fazer. Sábado e domingo é o dia do Senhor, a gente vai para a igreja, lá a gente ora e aí a gente faz alguma coisa. Nós criamos uma divisão que nunca existiu. Os discípulos mais próximos de Jesus, ou aqueles que viviam no contexto da igreja primitiva, não separavam as suas vidas. Não havia a vida secular da vida cristã. A vida era uma coisa só, e a vida era centralizada na pessoa de Cristo. Por isso era tão fácil quando eles estão orando e o Espírito Santo diz: olha, separe para mim a Barnabé e Saulo para uma obra que eu tenho chamado. Eles não perguntam, eles não questionam, eles não fazem reunião de conselho, eles não fazem reunião em assembleia para falar: e aí, o que vamos fazer agora? Deus falou. A palavra de Deus diz que eles ouvem o Espírito e eles respondem prontamente. Um soldado responde prontamente à voz do Espírito. E como seria importante se nós encontrássemos entre nós bons soldados. E aí Paulo vai usar um segundo exemplo. E só o soldado, parece que Paulo não ficou satisfeito. Paulo vai dizer: olha, dá uma olhada para os atletas. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Meus irmãos, quais são as nossas regras? Aonde estão as nossas regras? Aqui, na Bíblia. E Paulo está dizendo: olha, um atleta de elite, de ponta, para que ele possa competir, para que ele possa realmente fazer algo, para conquistar o prêmio, ele precisa treinar, ele precisa se esforçar, ele precisa ser o melhor, ele precisa ser o mais qualificado, e para ser o mais qualificado ele precisa conhecer as regras, e as regras estão descritas na palavra de Deus. E se você não conhece a palavra de Deus, se você não se aprofunda no conhecimento da palavra de Deus, dificilmente você pode se envolver com a obra missionária. Porque daí você não sabe para onde ir, você não sabe como começar, você não sabe em que caminho seguir. Porque todas as estratégias, todos os caminhos, todos os ensinamentos, tudo aquilo que nós precisamos está aqui. Atletas que não competem de acordo com as regras são desclassificados. Não se classificam. Se nós queremos ser uma igreja missionária e esquecemos da centralidade do Evangelho, da centralidade de Jesus, nós somos desclassificados. A boa notícia é que Deus, que é gracioso, misericordioso, compassível, tardio em irar-se, abundante em amor inabalável, que estende a sua graça sobre nós, Ele nos ajuda a nos aprofundarmos na palavra.
a nos mergulharmos na palavra e, consequentemente, aprendemos aquilo que nos inclui, aquilo que nos pode ensinar a como agirmos de acordo com a palavra. Nós precisamos compreender claramente o que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Nós precisamos entender claramente o que Jesus diz ao nosso respeito. E muito mais, ou quanto mais nós nos aprofundamos nos nossos conceitos, a nossa religiosidade, ela vai se extinguindo, ela vai se acabando, ela vai se dissolvendo, e cada vez mais, então, a presença do próprio Cristo começa a fazer parte da nossa vida. E a possibilidade de nós avançarmos em direção a onde Jesus não foi alcançado, a possibilidade de nós chegarmos com a palavra da salvação, com as boas novas do Evangelho, se tornam cada vez mais palpáveis, visíveis. Por que a palavra é tão importante nos nossos dias, e tão importante no que diz respeito ao trabalho missionário, à visão missionária, à nossa missão? Porque nós vivemos num tempo, meus irmãos, de teologias que cada vez mais nos afastam do verdadeiro Evangelho. Eu não sei se privilégio ou não, mas eu tenho o privilégio de viajar muito e de conhecer inúmeras igrejas, inúmeros lugares. E em alguns lugares eu me assusto muito com o que eu tenho visto. Pessoas que definitivamente perderam os princípios básicos da Bíblia para a sua vida. Aonde agora Deus existe para me servir e não eu existo para servir. Quantos de vocês estavam na sexta-feira à noite na conferência? Levante sua mão. Ok, quantos de vocês não estavam na sexta-feira à noite? Então eu vou contar de novo a história. Um exemplo bem simples de como a gente faz isso. Um amigo meu, Pedro, trabalhou muitos anos no Egito, e aí ficou muito tempo fora do Brasil, e quando voltou para o Brasil, foi falar numa igreja muito grande, e ele falou assim, eu estava um pouco perdido, não sabia exatamente como que estava a igreja, o que estava acontecendo, que música estavam cantando, o que estavam fazendo. E aí então, naquele culto, a primeira música que cantaram era aquela música, eu não sou cantor, então você vai ter que tapar seu ouvido, mas era: abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida. E ele falou assim que ele teve a visão do céu. Ele viu como Deus recebendo os planos, recebendo os sonhos, recebendo a família, e recebendo, ele falou assim: gente, igreja brasileira, que bênção. Ele falou: o problema é que teve a segunda música. E a segunda música ele disse: eu tive a visão do inferno. Porque na segunda música eles começaram a cantar: restitui, eu quero de volta o que é meu. Aí ele falou assim: aí é como se Deus estivesse devolvendo tudo, devolvendo os planos, devolvendo a família. Eu confesso para os irmãos, tem músicas que eu não canto mais. Minha esposa de vez em quando dá até uns cutucão em mim lá na igreja: vai, canta aí, levanta. Não vou cantar. Isso não representa o que Cristo quer para a minha vida. Isso não representa o que a palavra de Deus diz que eu sou. Centralidade na palavra é essencial para uma igreja que quer ser uma igreja missionária. Porque cada vez que nós nos afastamos da palavra, cada vez mais nós nos afastamos da ação missionária. Por isso Paulo é tão enfático: seja como um atleta que conhece as regras, que sabe que a centralidade, que aquilo que eu preciso saber está na palavra. As regras claras, objetivas, para que eu possa
caminhar, para que eu possa correr em direção àquilo que Deus quer para a minha vida. E finalmente, o apóstolo Paulo vai olhar e vai dizer para Timóteo: olhe para os agricultores, olhe para os lavradores, como um bom exemplo daqueles que cumprem a obra missionária. Eu tenho refletido um pouco. Eu vivo numa região muito agrícola. Londrina é uma região muito agrícola. Eu não entendo nada de agricultura, mas eu fico observando e olhando. E aí eu começo a perceber que os agricultores da nossa região ali, eles plantam a sua semente. E quando plantam a semente, eles ficam o quê? Esperando. Esperando o quê? A chuva. E eles esperam. E depois de mais um tempo eles esperam. E esperam novamente. E quando a chuva vem então e rega aquela terra, e rega aquela semente, o que eles fazem? Esperam mais um pouco, para que aquela plantação cresça, para que aquela semente germine, e para que aquela planta dê frutos. E aí então vem a colheita. A obra missionária, o trabalho missionário, exige de nós uma quantidade enorme de paciência, de espera, de fé. Todos os versículos da Bíblia que falam sobre essa relação entre o modelo agrícola ou a agricultura e a pregação, ou a agricultura e o trabalho missionário, tem duas etapas muito distintas: o lançar a semente e o colher. Jesus não fala em nada sobre o processo entre depois de lançar a semente e antes de colher. Ele fala sobre lançar a semente e sobre colher. Sabe por quê? Porque quem faz o Evangelho germinar no coração das pessoas não sou eu, é o Espírito Santo. O que faz a semente crescer, germinar e dar fruto é o próprio Deus, não sou eu. Tiago capítulo 5, verso 7: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Olhem como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até verem as chuvas do outono e da primavera. Nós precisamos ser pacientes, meus irmãos, e esperar em Deus que a semente frutifique, que a semente germine e dê seu fruto, para que a gente possa participar da colheita. Não há absolutamente nada em nós, ou que a gente possa fazer através de nós, que faça com que a semente dê fruto. Nossa função é lançar a semente, e a nossa função é colher os frutos. Plantar igrejas em povos não alcançados leva mais tempo do que qualquer outra plantação ou cultivo natural que a gente tem por aí. Para que haja uma colheita preciosa, é preciso ter paciência, para que o Senhor da colheita haja, para que Ele nos dê os frutos prontos para a colheita. A ação missionária não acontece até que o Senhor permita. Os frutos não virão até que o Senhor haja. Nós podemos fazer muitas coisas certas, e tentamos muitas vezes fazer as coisas certas, mas no final do dia nós dependemos do Senhor para que os frutos cheguem até nós. Nós precisamos voltar à total dependência de Cristo na nossa missão. E mais do que isso, nós precisamos trazer de volta à igreja esse princípio bíblico, essa verdade bíblica. Dessa forma, nós seremos muito mais eficazes no nosso ministério, muito mais frutíferos no nosso trabalho, muito mais objetivo nas nossas ações. Eu quero terminar esse tempo com vocês
lendo 2 Timóteo capítulo 2, verso 2. Porque o apóstolo Paulo não só ensina, ele não só ministra o coração de Timóteo acerca dessas coisas, mas ele diz o seguinte para Timóteo: e as palavras que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie em homens fiéis que sejam capazes também de ensinar aos outros. Nós somos compelidos pelo amor de Cristo a irmos ao mundo através de pessoas centradas no Evangelho, para plantarmos igrejas, mas para que essas igrejas plantadas reproduzam outros frutos, lancem outras sementes entre outros povos não alcançados. Observe bem o que Paulo está dizendo para Timóteo, porque a impressão que eu tenho é que Paulo fala numa linha de 3 gerações. Ele diz: o que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Primeira geração, você e as testemunhas. Confie a homens fiéis. Segunda geração, que sejam também capazes de ensinar outros. Terceira geração. Isso significa que aquilo que ouvimos, aquilo que aprendemos, aquela ação que Deus tem feito na nossa vida, precisa ser transmitida, para que a igreja continue missionária, para que a igreja continue numa ação missionária, sem interrupções. É para isso que nós existimos, para equipar irmãos e irmãs, que plantarão igrejas, que reproduzirão por sua vez outras igrejas, de forma que o Evangelho alcance todos os povos, todas as nações, todos os lugares. Timóteo, aprenda com o soldado. Soldado que ouve claramente a voz do seu comandante, que obedece sem perguntar, que responde sem questionar. Mas Timóteo, aprenda com os atletas, que conhecem as regras da competição, que estão aprofundados no conhecimento para seguir em frente. Mas Timóteo, aprenda com os agricultores, que ao lançarem a semente, entendem claramente que precisam esperar em fé, com paciência, para que o Senhor faça germinar os frutos, faça essa semente brotar, para que depois nós possamos ver a colheita. Nós vivemos nos dias em que nós precisamos de soldados, precisamos de atletas e precisamos de agricultores, para que o trabalho do reino de Deus continue se expandindo, para que a graça maravilhosa de Cristo continue alcançando os corações, para que o amor de Deus continue sendo pregado,